eu só gostaria de ressaltar que esqueci de dizer no início que é importante mantermos nossos telefones celulares desligados ou silenciados, porque hoje nós vamos receber mais uma vez, com muito carinho, com muita alegria, nossa companheira Débora, que vem do Grupo Fraterno Seara do Bem, lá de Newark, para nos trazer a mensagem dessa manhã. Débora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou colocar aqui para mim saber qual é o próximo slide. Mas, então a gente vai falar de milagre. Milagre, vocês chegaram aqui com a praia ali do lado, né? Mas, se chegar... Oi, peraí, que o meu password aqui não tá dando. Peraí. Mas isso não é milagre não, isso é escolha. Né? Nós todos poderíamos escolher estar na praia e ninguém está falando que tem nada errado com isso. Mas é muito legal a gente tirar pelo menos um dia, né, no mínimo da semana, para a gente escolher alimentar a nossa alma. Porque daqui a pouco eu ouvi dizer que é dia de prova e expiação aqui no centro. A gente prova, espia lá na comida do almoço, não é? Então, eu adoro os dias de prova e expiação. Nós vamos falar de milagres e eu quero perguntar a vocês. Primeira coisa quando se fala... Deixa eu abrir aqui a minha pastinha. Eu mudei de computador, mas não tem problema não, que a gente acha aqui agora. Milagres, ok. Prontinho. Pergunta a todos nós, né? Aquela perguntinha que não se cala. Milagres existem? O que vocês acham? Opa, não tá indo aqui não. Aqui, ok. Milagres existem? O que vocês acham? Quem aqui quer chutar? Não? Tem alguém que acha que sim? Talvez. Alguns. Então eu vou perguntar algumas outras coisinhas. Água pode pegar fogo? Não? Segundo. Um morto pode ressuscitar? Não mesmo? Podemos andar sobre as águas? Gostei. Se tiver congelada, né? Se não tiver, se tiver em estado líquido. Mas é interessante que a gente vai voltar nisso aí. Eu sou baixinha, não consigo ver todo mundo não, mas... Outras perguntas que eu quero que vocês se façam. Um objeto mais pesado que o ar pode voar? Sim. É, né? Podemos ver a imagem de alguém do outro lado do mundo? Uhum. Uma virgem pode ficar grávida? Essa confunde todo mundo. Cada vez que eu falo dessa... Ah, então... Ok. Uma pessoa pode viver sem o coração por... Sei lá, pode viver sem o coração? Pode? Por alguns minutos? O que vocês acham o máximo que ela conseguiria? O coração é uma bomba, ele pode ser substituído por outra bomba. Por outra bomba? Ok. Então, por que mudou, né? A gente teve ali as primeiras questões, todo mundo concordou. Não, 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 não. Essas aqui, não, não. Sim, 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 sim. Correto? Houve algum tempo que nós falaríamos que essas questões seriam não? Né? Então, mudou o quê? Mudou o nosso conhecimento do fato. Não mudou o fato em si, certo? Então, não mudou o fato que, sim, um objeto maior, mais pesado que o ar pode voar. Só que a gente não conhecia a tecnologia que faria isso. A gente não sabia que... Imagina, eu não sei, para mim, 20, 30 anos atrás, esquece. Lembra dos Jetsons? Quem lembra? Que ele abria um reloginho, não era? E comunicava com a Jane. Eu achava aquilo fantástico. Eu falava, meu Deus, como que alguém assim vai pôr no relógio e olhar? Eu falei assim, isso aqui não existe, é uma coisa do futuro, assim, futuro depois que eu morrer, né? Não demorou muito. Né? 20 anos atrás a gente já tinha essa tecnologia, num nível menos que a gente tem hoje. Mas, o que mudou?
Não mudou o fato que a gente não ia conseguir ver a imagem de outra pessoa do outro lado do mundo. Só mudou que alguém começou a trabalhar naquela tecnologia e fez ela à tona. Então, o fato não muda. As leis de Deus nunca vão mudar. Essas leis naturais estão ali. Agora, a gente pode inventar coisas, né, que vão com a lei de Deus, mas que antes era desconhecido, proibido, miraculoso. E depois disso, não era mais. Uma virgem, na época, lá atrás, tinha inseminação artificial? Era impossível. Então, uma pessoa virgem, no senso da palavra de ter relações sexuais para ter um intercurso e ter um bebê, ficar grávida, não precisa disso hoje, correto? Agora, a vida em si, só Deus cria. Mas o tratamento, e é muito usado hoje em dia, né? Quando... a bateria, vocês têm que pôr bateria nova nisso aqui agora. Milagre. A palavra milagre, a gente vai olhar primeiro, né, pelo dicionário, que é algo admirável, uma coisa extraordinária, surpreendente. Então, no senso da palavra no dicionário, o milagre é algo que a gente não conhece, que nos surpreende, que é uma coisa tão extraordinária. Então, no senso desse tipo de milagre, eles existem? Então, se a gente for pelo dicionário, eles existem. Algo que, nossa, não entendo como isso acontece. Para mim é um milagre. Mas se a gente for no senso de ser um ato do poder divino contrário às leis da natureza, aí existe milagres? Não. Então, Deus, por que então ele não deixa existir um milagre? Porque as leis já são perfeitas. Não tem necessidade. Se já é perfeição, para que atrapalhar? Né? Então, Deus já estabeleceu tudo perfeito. Não precisa de derrogar as leis para nada de bom acontecer. Então, elas já são perfeitas. Então, não é que ele não possa, se ele quiser, derrogar suas próprias leis. Mas como ele é todo bom, todo poderoso e bom, ele já criou tudo bom. Não tem necessidade e seria contra Deus derrogar as suas próprias leis, que já são perfeitas e boas. Então, aí a gente vai lá, quem lembra aqui desse homem, ou pelo menos dessa imagem, mais ou menos? Quem lembra? Bartolomeu Bueno da Silva. Nossa, lá, né? Na época da quarta série, quinta série. Esses são os bandeirantes. Quando os bandeirantes chegaram no Brasil, aqui nesse episódio, Bartolomeu chega, né, português, chega da coroa de Portugal, chega em Goiás, que hoje é conhecido como Goiás. E o que ele vê? Ele vê os índios adornados com joias, com ouro, com pedras preciosas, com coisas valiosas. Então Bartolomeu chega para eles e diz assim, olha, onde é a fonte disso tudo que vocês estão adornando aí, como bijuteria? E os índios não vão falar fonte de tudo isso. Estou falando das riquezas do local, né? Eles se adornavam nas riquezas. E Bartolomeu queria saber, ele tinha o interesse de saber onde que estava a fonte, as minas, onde que estava aí a raiz de tudo isso. Eles não falavam. Então Bartolomeu fez uma coisa, né, muito interessante. Ele disse aos índios assim, olha, se vocês não me falarem onde é a fonte de tudo isso, agora passou para frente sem querer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar fogo na água todinha, dos rios, dos riachos, dos lagos, de tudo que tem por aqui. Você sendo um índio em que você não conhece nenhuma tecnologia, nada ali fora da floresta, você acreditaria? Chega um homem branco te ameaçando de queimar toda a água, fonte da vida. Sim. Mas como é que ele foi que colocou, né? Porque aí ele teve que falar e fazer alguma coisa para os índios acreditarem. Então ele pega, como se fosse um tacho, né? Naquela época tinha o garimpo e tudo isso, pega um tacho, enche de álcool e joga fogo. Os índios acharam o quê? Milagre. Realmente era um tipo de Deus, um Deus mau, que tinha o poder, sim, de colocar água, de colocar fogo em todas as águas. E foi aí que descobriram várias fontes de riquezas lindas lá do Brasil, nesse lugar, né, em Goiás. Então, quer dizer, não é que a água pode pegar fogo, mas que foi uma grande ilusão para os índios. Então, para eles foi um milagre. Quem faz milagre só muito poderoso.
né? Hoje a gente vê isso aqui no quintal de gente que tem, né? Tem din-din. Tem aquelas fontes lindas, né? Com água e fogo. Mas é a água que está pegando fogo? Mas é uma ilusão, certo? A água não está pegando fogo. Temos fontes de gases embaixo de águas que podem ter erupções, vulcões e sair o fogo aparentemente de dentro da água. Acontece. Teve um por um tempo aqui agora no Havaí, não foi? Que não parava. Sim. Então, não é que a água pode pegar fogo, mas o conhecimento que traz a verdade. Por isso que eu acho lindo quando Jesus fala, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Ai, gente, de tanta coisa. Principalmente da ignorância. Principalmente da ignorância das leis de Deus. Porque quando a gente conhece as leis de Deus, a gente se liberta de todo o mal. E aí, indo em frente. Os mortos podem ressuscitar? O que vocês acham? Não. Mas e Lázaro? Pois é. Aí é que está, né? Porque é claro que as pessoas vêm já com aquilo. Mas Lázaro voltou. Aí a gente vai passar para frente e aqui na Gênesis, capítulo 15. Em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida. Peraí, hein? Reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar ao corpo espírito prestes a abandoná-lo. Tá vendo a diferença ali? Uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que considerado morto um indivíduo desde que deixasse de respirar, havia ressurreição em casos como esse. Então, Lázaro, aquela cordinha ali, né? Aquele lacinho que nos une, estava rompido completamente? Não. Então, Jesus, com sua sabedoria completa, sabia exatamente. Por que quando, né, foram procurar Jesus e falaram, Jesus, Lázaro tá muito mal, ele vai morrer. Ou ele já morreu, ou ele vai estar morrendo. Por que Jesus ainda falou assim, calma, não precisa de... Certo? Porque Jesus tinha o conhecimento. Jesus tem o conhecimento de todas as coisas. Jesus pode muito bem saber como que está a sua estrutura, exatamente como está. Então, quando Jesus fala, não, vamos esperar. Quando Jesus chega lá, e o pessoal já fica com raiva, ó, atrasou, agora já era, já tem 3 dias, já tem 4 dias, já tem um tempo já morreu, tá fedendo já. Pessoal, naquele clima, um clima de calor igual hoje, vocês não tomar banho, não fazer nada com 3, 4 dias, vai começar um cheirinho diferente? Vai. Aí você se enfia dentro de um buraco, põe uma pedra, vai piorar ali o ar? Vai. Vocês já viram quando a gente fica, quem aqui já teve anestesia geral de uma grande cirurgia, o seu corpo já começa a entrar em decomposição? Porque os enfermeiros têm que até mexer o nosso corpo. Porque a gente já começa a ter umas bolhas por baixo. Já começa um processo ali. Então a gente começa, e a gente pode estar vivo. Então a gente tem que lembrar que naquela época era mais fácil ou mais difícil denominar que uma pessoa estava morta? Mais difícil. Sim. Por que era mais difícil? Difícil, né? Não tinha nem estetoscópio, não tinha nada disso, não tinha nenhuma aparelhagem. Aparência de morto, era morto. Não tô vendo nada aqui, não tá saindo nenhum arzinho no nariz, não tô vendo o peito estufar, morreu, certo? E com a sabedoria que o nosso corpo pode começar a se decompor com algumas doenças, inclusive a catalepsia, a gente sabe que, sim, podemos ser dados como mortos. Ah, mas isso só acontece lá, 2000 anos atrás? Acontece hoje em dia? Mas a gente tem toda essa aparelhagem, eu não vou colocar esse videozinho não, mas esse bebezinho aqui, dentro do caixão, no funerário, começou a dar umas mexidinhas. E alguém viu, falou, peraí. E o bebezinho estava muito bem vivo, depois que já estava para ser sepultado. Isso aqui aconteceu na Tailândia. O vídeo, não precisa, não tem necessidade, não. A gente vê aqui na outra... Ups. Ok. Voltando. Isso. Aqui a gente vê, quem lembra dessa aqui, Luz Milagros? Essa foi em 2013. Essa bebezinha foi aqui na Argentina.
E a mãe já havia sido declarada morta. E a mãe, depois de bastante tempo, queria se despedir onde que fica que é tudo, é uma geladeira, né, que coloca. No necrotério, já estava congelada, desceu para fazer seus últimos despedidas da sua bebezinha antes do enterro. E a bebezinha chorou. Então, eles até deram um nome nela nova eu acho que era Luz Milagros. Já tinham dado, isso foi em 2013, aqui na Argentina. Quer dizer, pode então acontecer da gente se enganar e declarar alguém morto quando não estava? Com certeza. Isso acontece hoje. E eu vi vários e vários, depois que eu dei essa palestra, vários artigos falando que sim, que isso acontece e muito. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o ciclo do maravilhoso foi restringido. Para como não havia explorado todos os campos da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. E isso também ali na Gênese. Então, com o nosso conhecimento, a gente vai tendo essa nova visão de que o milagre, no senso de derrogar as leis de Deus, não existe. Quando a gente pergunta, mas Moisés abriu os mares? Há muitas controvérsias de como isso aconteceu, se aconteceu exatamente como falavam no dia que acontecia isso e isso. Mas será que existiria, e hoje a gente não está aqui, a gente tem pouquíssimo tempo para mostrar fatos científicos e isso tudo, mas será que pode ter uma explicação científica para isso acontecer? Já aconteceu algo da natureza com algum de vocês que vocês falaram, não, isso é impossível acontecer, mas aconteceu na sua frente? Os tsunamis, não é? Quando a gente não entende, como assim a água está indo embora? Como? Por quê? Opa, peraí, como assim que está voltando agora com toda essa fúria? A gente pode não ter esse conhecimento, mas nem por isso ele não existe. Hoje a gente já vai ver que fotos mostrando parte do Mar Vermelho naquela época já são bem mais altas do que outras partes. Dependendo, tem cientistas que já mostram que os ventos, dependendo da velocidade daquele dia, naquele horário, poderiam sim, parcialmente ter separado as águas. Mas tinha que estar tudo num clima perfeito. Eu tirei no Seara do Bem, no começo ali, eu tirei uma foto de um arco-íris tão raro, mas tão raro que... E eu estava num dia numa ilha e esse arco-íris apareceu. É até o nosso slogan do nosso centro lá em Nurk. É tipo uma cauda, assim, mas é bem diferente. Diziam que tinha que estar exatamente a temperatura, tudo. Tinha que estar perfeito para aquilo acontecer. Então, às vezes, somente uma pessoa vai ver aquilo. Porque ela estava no lugar perfeito. Mas não que não exista, mas as condições climáticas tinham que estar exatas, precisas para aquilo acontecer. E não pode mais se replicar, porque, quer dizer, as chances disso se replicar são bem menos, né? A gente vai ver que... Vocês já viram esse bichinho aí que caminha na água? Já, né? Será que ele caminha na água porque ele é miraculoso? Existem animais que têm as capas impermeáveis à sua pele em si. Tem bichos mesmo, não é nem peixe. Outros têm a velocidade, devido à sua velocidade, ao seu peso, eles podem aparentemente caminhar sem como se diz, sem que a lei da gravidade atuam sobre eles. Mas não é. A lei da gravidade continua do mesmo jeito. Ah, mas e Jesus? Poderia ter tido um pedaço de gelo no momento ali embaixo, poderia ter tido Jesus em si com com seu conhecimento perfeito dos fluidos? Com certeza. Não me pergunta depois da palestra como foi, não faço a menor ideia, tá? Mas o que eu sei é que contra a lei não foi. Nós já temos exemplos pequenininhos. Para descontrair, não, aí a gente pergunta, mas e Pedro? Pedro caminha sobre as águas, Pedro caminha sobre as águas, possuidor de mediunidade de efeitos físicos, auxiliado por espíritos elevados e envolvido nos fluidos do mestre. Pedro foi capaz de levitar sobre as águas exatamente como fez Jesus, mas deixando cair sua vibração pela ausência da fé, fraquejou. Então, a gente vai ver que nós então poderíamos caminhar sobre as águas?
se tivermos esse tipo de mediunidade, conhecimento dos fluidos, fé, podemos remover montanhas? Então a gente pega muito literalmente, e muitas das coisas são literais, a gente pode fazer, sem derrogar nenhuma das leis. Claro que só tem 3 pessoas que andaram sobre as águas. Jesus, Pedro e Evanginaldo. Tá? Mas só Evandivaldo tem foto. Tive que colocar aí para distrair, não tinha como não colocar. Então, gente, palestra, se a gente não tem um pouquinho de senso de humor e rir, fica chato, não fica? Então, a gente tem que trazer essas coisinhas de vez em quando. Já conheceram o trem maglev? Já tentaram colocar 2 ímãs contrários para se juntarem? Na infância, era sempre assim, a gente pegava aqueles ímãs, né? Alguém aqui já conseguiu pegar 2 ímãs enormes e colocar quando eles estão ao contrário? Vai para lá, vai para cá, vai para lá e não vai. Agora, se colocam ímãs no chão e colocam ímãs opostos, essa é uma hipótese. Vai ter a aparência que esse trem está voando? Sim. Mas ele está voando? Não. Então, a gente vai aprendendo sobre a tecnologia. Mas aí a gente tem um exemplo mais ainda pertinho da gente. As mesas girantes. Quem lembra das mesas girantes? Elas giravam por ser contrário às leis de Deus? Não. Mas por ter tido o uso do ectoplasma, dos médiuns que estavam presentes, e os espíritos podem manipular este ectoplasma e levantar a mesa, descer a mesa, mover. Gente, eu fico pensando quando a gente perde uma chave. Quem aqui tem mania de perder chave é o celular, né? Aí você perde a chave, tá para ir num lugar, não acha de jeito nenhum. Aí, é claro que a nossa natureza paciente, né, que temos, a gente vai o quê? Esperar um pouquinho mais, pedir a Deus, acalmar. Mas não. A gente vai se, né, agonizar, aquela coisa toda. Depois de um tempo, a gente olha, onde que estava a chave? Na cara. Exatamente onde a gente achou que era para estar lá, mas não vê. Eu fico imaginando, porque a gente gosta muito de chegar, às vezes, em casa e falar, nossa, nada miraculoso me aconteceu hoje, nada extraordinário me aconteceu hoje. Só que para aqueles que têm fé, o não acontecer talvez é mais importante do que o que acontece. Quando os espíritos têm a capacidade de pegar, manipular os fluidos, o ectoplasma, para conseguir tampar a chave, para que você não ache a chave naquele momento. Porque tem uma pleia de espíritos ali que não quer que você saia naquele momento, para evitar algo muito ruim. E aí, ao invés da gente ajudar, orar, quando eu perco a chave, o celular, alguma coisa assim, eu me permito 1 ou 2 minutos a mais, depois que eu acho. Porque eu prefiro ajudar eles. Que, se não foi descuido meu, desleixo, se não foi nada disso, certo? E eu vi que a chave estava exatamente onde eu já procurei, eu tento exercitar a minha fé e falar assim, por quê? Deixa eu então dar mais 2 minutinhos. Não foi desleixo, não foi, certo? Então a gente tem hora que chega no fim do dia, a gente esquece de agradecer por tudo ruim que não chegou a gente. E a magnífica ação de Deus que permite os espíritos manipular, né? Para que Kardec perguntasse. Agora, se a mesa tivesse respondido, iria ser milagre, gente? A mesa em si. Poderia acontecer isso? Não, porque aí seria uma derrogação. Mesa não tem cérebro. E foi por aí que Kardec começa realmente a falar, peraí, mas elas estão comunicando, mas não são elas. Então, essa comunicação está vindo de alguém que tem inteligência. Né? Então, aí a gente começa o raciocínio. Podemos curar? Gostei. Teve ninguém aqui na dúvida, não, né? Mas Jesus era médium? Aí a gente olha aqui, né? Na Gênesis, Allan Kardec, capítulo 15. Nas curas que operava, agia como médium, pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Aí fala aqui das curas. Não estou falando que Jesus não era médium de Deus, de fazer tudo que ele... Não. Pois um médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais. Agia, pois, por si mesmo, em vista do seu poder pessoal. Eu gostei dessa pergunta, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso.
E para mim, Jesus era, né? Deus estava curando. Mas na hora que eu vi, eu falei, ele não precisava disso. Então, existem pessoas que têm, pelo seu próprio magnetismo, pela sua própria bondade, pela sua própria conduta, têm o poder de curar, sem necessitar mesmo dos espíritos nos auxiliando. Pode acontecer? Pedro curava? A sombra de Pedro curava. Jesus, quando a mulher hemorraísa foi até ele, imagina, gente, uma mulher ali, tantos anos, décadas ali, saindo, se sangrando, era uma pessoa considerada impura, ninguém devia de querer ser amigo, possivelmente fedendo. Ali na multidão, ela sai, ela se fortalece e ela diz assim, se eu tocar nele, se eu tocar na veste dele, eu sei que eu me curo. E quando ela vai, olha lá, o fluido atinge a desordem orgânica para a reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente. Olha que frase interessante. A confiança, numa palavra, a fé do doente. Então, Jesus, nesse caso, ele curou sem saber. Nem ele sabia que tinha curado. Porque quando ele pergunta, né? Pedro, quem é que me tocou? Como que a gente falaria, gente? Jesus, vamos combinar aqui, né? Uma multidão, todo mundo te apertando, te jogando pra lá, jogando pra quente, todo mundo. Aí ele fala, não, mas alguém me tocou porque eu senti virtude saindo de mim. Quer dizer, eu senti que né, os fluidos curadores saíram e foram. Mas aí, quando a mulher se apresenta e quando mostra ali, ele fala, a tua fé te curou. Então, a gente não precisa depender do curador nos curar. Nós, pela nossa vontade de curar, também podemos ser curados. Então, isso é um milagre? Não. Porque a gente sabe que a aura de Jesus atinge o planeta inteirinho. Nós podemos, pela nossa vontade, também chegar a tocar Jesus e ele nem saber que está curando. Eu vi uma reportagem uma vez de pessoas que eram tratadas de determinadas doenças e eram com remédio e outras só com água. E teve cura nos dois lados. O poder do placebo. O poder da gente achar, da nossa fé. Exatamente, porque no minuto que eu sei, eu vou ser curado, é claro que ainda, né, Jesus vem e fala, homens de pouca fé. Porque a gente ainda está cambaleando a fé mesmo. Isso é normal, ninguém é para ficar, ai meu Deus, queria ter a fé disso. Não, a gente está ali. Nós ainda precisamos de uma coisa palpável, né, como a água que foi dada. Se me dá água e fala, essa água te cura, a gente ainda está caminhando para exercitar isso, para entender que não é milagre. Pela nossa vontade, a gente consegue a cura. Lá Não, deixa, vamos passar para o próximo. Tem hora que é bom a gente não falar, sabe? Eu tenho umas pessoas que eu falo assim, nossa, você perdeu uma ótima oportunidade de ter ficado calada. Então, às vezes, não. Mas não era nada ruim que eu ia falar, não. É só para a gente ver que, às vezes, a gente também transfere a responsabilidade também. E é claro que a gente tem que procurar, bater na porta, ir. Porque gente, falar a verdade, falar que alguém aqui, Débora, se ele te tocar, vai te curar, eu vou. Não vem com essa de falar assim, não, eu vou. Claro que eu vou. Se essa pessoa tem o magnetismo de fazer isso por mim, não seria até uma bobagem eu não ir? Se é uma pessoa do bem, com todo amor, querendo te ajudar? Quem aqui já foi benzido? Funcionava ou não funcionava? Certo? Quando a benzedeira, não é? Vai ali, o passe, adianta ou não? Com certeza. Não é muito diferente. Eu não vou passar esse aqui, não. Isso aqui são as cirurgias que a gente vê espiritual. Podemos ver espíritos? O que vocês acham? Gente, estamos dentro de um centro espírita, hein? Podemos ver espíritos? Agora, tem uns que falam sim, outros que falam não. Podemos ver eletricidade? Ah, então se você colocar ali... Quem quer experimentar? Pra gente ver aqui. Alguns voluntários. Tem um botãozinho ali. A gente não vê. Mas a eletricidade está lá? Tá. Mas se você colocar o negativo e o positivo junto, você consegue ver um produto daquilo? Quem aqui já viu um clarão? Quem aqui já viu um raio desse aqui? Né? Quem já viu? Eu já vi. Já vi, com certeza. A gente vê até a morte, né? Então, a gente consegue dependendo de algumas coisas. Então, não é que ver espírito é miraculoso? Não. Tanto que aqui a gente vê, né, o J.M. Gould, doutor, olhando o pulso de um dos espíritos.
Ali no caso, a gente vê várias coisas. Isso aqui antes. Mas ver espíritos, 2 ou 1. Se tiver, quem é médium aqui me faz. Se for bom, você me faz. Se não for, não fala não. Mas se tiver um espírito aqui do meu lado, né? Uma pessoa que simplesmente está no outro plano. E a gente não tem que imaginar que esse outro plano é lá no céu. Eu já ouvi de gente em reunião mediúnica falando com os espíritos, você tem que subir, meu irmão. Sobe. E o espírito, subir para onde? Né? Porque a gente tem essa ideia, né? Tá na hora de você subir. Subir. Se eu tiver aqui, alguém manda eu subir. Se eu desencarnar agora, cair no chão. Aí André chega aqui e fala, Débora, minha irmã, suba. Eu vou olhar, mas não tem escada, não tem nada, André. Subir para onde, né? Agora, então a gente vai ver aqui o quê? Se o espírito estiver aqui, quem tiver a mediunidade, a vidência, quem conseguir tiver esse tipo de mediunidade que já nasceu com ela, vai conseguir ver o espírito. Quem for um médium, certo? Agora, o que precisaria para todo mundo ver esse espírito? Teria jeito? Ah, sim. Se o espírito se materializasse. Mas como seria isso? Tem gente aqui que produz ectoplasma, que produz fluidos apropriados, que esse espírito poderia se cobrir com ele? Sim. Aí só os médiuns veriam ou todo mundo? Todo mundo. Ou é um ou o outro, né? Podemos ver o futuro? Quem acha? Gente, quarta-feira, hein? Quem aqui? Se alguém tiver sabedoria do futuro, estamos na Copa, por favor, né? Vamos ver então. Sabedoria do futuro. Vamos pensar assim, porque a gente está falando de milagre. Ver o futuro seria um milagre? Seria um milagre, né? Derrogaria as leis de Deus? Pode ter uma premonição também. Premonição. Mas aí será que eu tenho o direito de saber exatamente quem vai... Aí a gente vai entrar nisso, por isso que eu coloquei o jogo aqui também. Primeiro, quem aqui já experimentou déjà vu? Déjà vu, né? A ciência, é claro que ela quer explicar o tempo que leva o seu cérebro, a parte da comunicação do direita para a esquerda, e não passou rápido, ou passou rápido demais, e você mesmo já estava lá, mas sentiu que não estava. Então, assim, a ciência complica um negócio fácil, né? Para os espíritos é muito fácil. Quem aqui já foi em algum lugar e falou, eu já vim aqui antes? Não precisa de ser aquele déjà vu rapidinho, ter aquela coisa assim, né? E falar, nossa, que isso? Nós já conversamos sobre isso. Não. Mas quem aqui já passou assim o dia inteiro num lugar, às vezes que vai numa excursão, ou que vai num país, ou num parque aqui do lado, ou na casa de alguém e fala, gente, eu já sentei aqui, a gente já teve essa conversa. Certo? Qual é a probabilidade maior, então? Que já aconteceu em algum momento. E você lembrou daquele fecho de atividade ali, certo? E se não já aconteceu, você está tendo uma experiência, talvez, de desdobramento também. Né? Se não foi ali o déjà vu, e a gente tem esse conhecimento do futuro, nós, no nosso sono, e tem pessoas que nem precisam ser durante o sono, podemos nos deslocar o nosso espírito, né? A gente vê tantas e tantas pessoas que têm essa capacidade. Ah, mas então ela está vendo o futuro? Não, ela está vendo o presente, só que em outro lugar. Mas quando aquela informação chega até você, parece que é o futuro, não é? Porque se eu estou vendo alguém em desdobramento durante a noite, se eu estou vendo um avião com a turbina já com problemas, certo? Eu estou lá, vejo a turbina do avião que não está legal, estou vendo pessoas ali sendo desencaminhadas para pegar esse voo, outras não, até mesmo com os guias deles. Aí eu acordo e falo assim, esse avião vai cair. E fulano não vai estar lá dentro. Já viram essas predições bem precisas? Mas essa pessoa, então, viu o futuro ou ela viu o presente enquanto estava acontecendo e acordou com aquele senso da probabilidade daquilo acontecer? Certo? Então, a probabilidade foi muito alta daquilo realmente acontecer. Porque se ela viu que a turbina já estava sem uma parte, a probabilidade de dar um problema é muito grande. Certo? E Chico? Aí fala, mas Emmanuel falava do futuro para Chico? Será que Chico ia ter privilégio de saber o futuro assim? Ou Emmanuel transmitia conhecimentos desconhecidos a Chico? Conhecimentos do presente em algum lugar? E será que eles podem ver o futuro? Aí eu vou dar uma... Não é essa aqui, não. Nem essa.
Essa. Aí que a gente entra, mas tem sim, gente, tem, Débora, tem lugar, tem coisa de Chico que ele sabia o que ia acontecer, sim. Tanto que, né, na época quando o homem foi à Lua, ele mesmo fez uma grande predição, que isso aí é debatível, mas, não, mas ele sabe sim. Vamos imaginar que a gente é esse homem aqui no topo da montanha. Aí, lá na frente do rio, vocês vê lá, o homem no topo da montanha tá vendo lá na frente do rio, que tem um bando de assaltantes planejando um assalto. E ali eles estão colocando uma armadilha para pegar quem fosse caminhando para ali. A pessoa iria cair na armadilha e logo depois, atrás da árvore, eles já estariam prontos para ir lá roubar essa pessoa. Então você está vendo esse movimento todo acontecendo ali, certo? Que eles já estão preparando a armadilha exatamente perto dessa árvore, tá? E isso vai acontecer em 2 horas. Você está vendo ali que, nossa, eles estão esperando. Aí você vê uma pessoa com uma carruagem passando sobre aquele caminho. Aí você desce da montanha e você avisa aquela pessoa. Você fala assim, olha, em 2 horas você vai cair numa armadilha e você vai ser assaltado. Você ia achar que era um louco? Uma pessoa que conhece o futuro, talvez? Mas ele conhecia o futuro? Ou ele estava vendo o presente de um outro ângulo? Certo? Então, para quem recebesse essa notícia, ia achar que... E se essa pessoa ignorasse a notícia, caminhasse, e 2 horas ele caísse na armadilha, aí ele ia achar que essa pessoa tinha o conhecimento do futuro? Sim, né? Porque, nossa, 2 horas exatas, eu caio na armadilha, o pessoal vem aqui e me assalta. Ele sabia do futuro. Mas nada mais do que ele estava numa posição mais alta, que podia ver o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Então, a probabilidade... Ele olhando aquelas pessoas caminhando ali a 5 milhas por hora, ele pode muito bem calcular. Vai levar 2 horas para as pessoas chegar lá. Em 2 horas ela cai dentro da armadilha. É muito mais provável? Então, os espíritos que têm uma visão muito maior de tudo que está acontecendo nesse momento, tem mais probabilidade da gente ter essa informação, então? E eles falam, olha, você vai desencarnar depois de amanhã. Não vai chegar nem a ver o jogo. Quer dizer, será que pode acontecer isso? Se eles tiverem uma visão, seja lá, uma que é espírito de luz, um espírito não vai fazer uma coisa dessa, né? Mas vamos fazer de conta que ele pode olhar muito bem o cenário inteiro mundial, de tudo que está acontecendo exatamente no presente, e uma probabilidade enorme de você desencarnar em 2 dias, correto? Porque se você tem uma visão de tudo, todos os... Vamos colocar aqui o trânsito, todos os sinais, como estão funcionando. Agora a gente entende como que Jesus sabia tudo do futuro, vamos colocar assim entre aspas, que ele tinha conhecimento pleno de tudo que estava acontecendo. Nem ele derrogaria as leis de Deus. Então, não existe milagres. Novamente, conhecerei a verdade. Né? Podemos expulsar demônios, gente, porque fala assim, né, muitas partes das Bíblias. O que vocês acham? Né, ninguém aqui tentar. Eu lembro uma vez na mediúnica mesmo, tadinho. Aí tinha um moço bem difícil e ele falou assim, nossa, Débora, tem um lugar ali, mas tinha pessoas, eram muitos demônios. Era uma pessoa que, né, desencarnada, óbvio, eu conversando com ele, ele falou assim, você tem que ir lá falar com eles. Aí eu falei assim, sabe assim, quando você de repente toma uma força que você não sabe de quem, de onde vem, mas é mais uma burrice? Aí eu falei assim, não, pode deixar que eu vou resolver esse problema e vou lá conversar com os demônios e tudo. Aí a minha amiga do lado falou assim, né, daquele olhar assim fraterno de vez em quando, falou assim, não fala isso não. E eu falei, não, eu vou lá, pode ficar aqui, nada vai te acontecer, eu vou lá. Eu falei, mas são muitos. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou. Né? Como se eu fosse expulsar ou fazer alguma coisa magnífica. Isso aí é experiência de gente nova, né, fazendo coisa errada. Mas... a gente pode expulsar, a gente pode, e é claro que a gente não expulsa. Uma que não existe demônios e outra que ninguém tem o poder de expulsar ninguém. A gente doutrina, a gente dá o conhecimento, fala, não está cansado de sofrer? Vamos deixar disso? Né? Então, a gente vai ver que expulsar os demônios, acontece isso. Hoje, todos os dias, quando é reunião aqui? Essa semana provavelmente. Mas não nessa linguagem de expulsar demônios. Né? Jesus tinha o conhecimento da nossa alma. Imagina, gente, se eu falasse com vocês hoje que nos próximos 15 minutos, todo mundo aqui ia ter a habilidade de ler o pensamento de todo mundo. Vocês queriam isso? Não? Mas vocês queriam ler o dos outros?
Só que eles não poderiam ler os seus. Perigoso, não é? Por isso que Deus, tão bom, nos deixa nascer, né, reencarnar, sem o conhecimento do passado. Olha que coisa legal. Porque nem por 15 minutos a gente não ia querer. Porque podia ser o seu lindo, né, o seu lindo marido, bom, segurando sua mão, aí você vai ler o pensamento dele. E aí tem a mocinha lá do trabalho. O pensamento estaria lá. Por isso que Emmanuel já fala, você peca só pelo pecado, não precisa de fazer nada. Então, Deus é tão bom que ele fala assim, você vai nascer sem o conhecimento de nada que você já fez, porque não é bom. E nem dos outros, porque é pior ainda. Então, olha como Deus é bom e misericordioso. Mas é claro que Jesus expulsava, vamos colocar assim, Jesus chegava e falava, olha, já passou, você já está na hora, já chegou, a sua expiação já chegou ao fim. E pronto. Ele chegava, ele conhecia as pessoas por dentro. Nada da nossa casca aqui valia. Quantas cascas, né, a gente coloca para ninguém desconfiar de quem eu sou. Hoje, no caminho aqui, eu estava escutando um filósofo, ele dizendo assim, tem uma mocinha, Kim Kardashian, alguém já ouviu falar? Que ela foi numa vacation, ela foi numas férias, e em 2 dias, eu acho, ela tirou 6.000 selfies. E ela mesma publicou isso. Então, e ele falando assim, será que nós temos a necessidade de tirar 6.000 selfies num fim de semana? Né? Aí ele ainda falou assim, entre os selfies ela deve ter feito alguma coisa, né? Mas quando as pessoas sentem essa necessidade enorme de mostrar o que eu sou, é porque eu tenho tanto medo de alguém ver quem realmente eu não sou. Né? Quando eu tenho a necessidade enorme de... Né, ele mesmo fala assim, de subir no topo do Cristo e mostrar, e a gente tampa o Cristo porque a gente tem que pôr a cara da gente na frente, né, para mostrar, eu tô aqui. Aí ele fala assim, e põe o símbolo do potássio, kkkk, né? Então, a gente coloca o nosso eu, mas por quê? Porque eu quero mostrar para todo mundo que eu, na verdade, sinto uma solidão muito grande, eu preciso dos seus likes, porque eu não tô tendo muito like, de verdade. Né? Não estou falando, óbvio, todo mundo faz isso. Eu estou falando nos excessos, gente. Estou falando de 6.000 selfies. Estou falando se todas as vacations que vocês forem, vocês não têm tempo de olhar, apreciar ali o Rio de Janeiro lá de cima. E na hora que perguntar, você viu o Rio, como é que é lindo lá de cima? Não. Por quê? Estava tirando só selfie de mim com Cristo. Né? Aí põe lá, como é que é aquele asterisco, não? Partiu subindo Cristo, não é? É hashtag, partiu subindo Cristo. Então, quando a gente deixa de viver, quando eu preciso que todo mundo goste de mim, é porque eu tenho medo. Que todo mundo realmente, eu sei que ninguém gosta. Então, eu preciso de ser tão assim. Então, a gente vai ver, quando ele falou assim, né, o Freud já iria dizer, para alguém precisar de 6.000 fotos, é porque, ao contrário, ela precisa que ninguém veja ela como realmente ali dentro está. Então, a gente tem que... E se a gente, né, a vaidade, né, o pior, Kardec já vai dizer que o pride, o orgulho, vaidade, filho do orgulho, vaidade é que nos corrói. A gente tem que... Essa é a nossa vaidade. Então, ao invés da gente fazer isso por humildade, de não ter que se mostrar tanto assim, o tanto que eu sou bom, às vezes, faça por vaidade. Porque quem é inteligente vai saber que você ali fazendo isso é porque está mostrando o oposto. Então, é engraçado que ele falou isso. Ele falou assim, então, se você não é humilde, então faça pela sua vaidade mesmo, porque você mesmo está se entregando, né? Óbvio, ele não está falando, e a gente não está falando, que a gente não pode. Claro que põe. Eu ponho, ó, gente, eu tô aqui, ó, vocês não estão, segunda-feira, né? A gente, claro, a gente brinca, a gente tem que tem que mostrar a nossa luz também, brincar. Isso é parte da nossa vida. O negócio são nos excessos. Voltando ali. Milagres existem? Se for no conceito do dicionário, existem? Se for no conceito de derrogar as leis de Deus, não. Eu gosto de viver assim, que os milagres hoje, pessoas vão em países, né, onde tem pessoas que estão prestes a desencarnar por falta de talvez uma injeção, por falta de uma vacina, por falta de um abraço. Você sabe que os bebês podem desencarnar se não receberem abraços? Carinho. Então, tem pessoas que visitam os hospitais, as mães visitam os hospitais onde tem bebês órfãos, só para abraçar eles, para eles começarem a ter um senso dos sentidos, do toque, do som, do olhar,
porque senão eles vão ser seres humanos bem cheios de problemas físicos, mentais, emocionais. Isso para mim é um milagre. Quando a gente vê essas pessoas que se doam, que conseguem ressuscitar esses aparentes mortos. São esses médicos que, no caso desse moço aqui, que perdeu praticamente a metade da cabeça, Carlos Rodrigues, e os cirurgiões fizeram de tudo que foi, exaustaram todas as situações, máquinas, procedimentos, mas disseram, nós vamos te salvar, nós vamos inovar nessa cirurgia. E ele está muito bem, obrigada. Faz tudo que praticamente qualquer um de nós faz. Para mim isso é um milagre. Quando as pessoas decidem se juntar numa boa ação, quando a gente perguntou se alguém pode viver sem um coração, essa moça aí viveu 100 dias sem um coração. Mais de 3 meses foi a pessoa que mais conseguiu viver sem um coração de verdade. Mas foi o verdadeiro milagre, não foi esse. O verdadeiro milagre foi a pessoa que foi tão sem egoísmo que decidiu que depois, ao seu desencarne, ela doaria todos os seus órgãos para que alguém pudesse continuar a sua vida, se assim fosse a vontade de Deus. Para mim, o milagre maior está dentro dos seres humanos. São pessoas assim, que desprendidamente visitam, tiram dos seus dias, às vezes num dia lindo de sol, com família em casa, mas elas saem para visitar aqueles que nem ao menos têm uma visita por ano de algum familiar. Que elas se vestem, às vezes, de palhaço, às vezes elas trazem músicas, às vezes elas trazem tão pouco, mas para aquelas poucas pessoas ali que não têm nada, são tanto. Para mim, este é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre é feito de nós, das pessoas que, um sorriso que a gente consegue para dar a alguém, sem nenhuma máquina, sem nenhum milagre, sem nada disso. Simplesmente pela ação do bem, pela vontade de fazer a vida de alguém um pouquinho melhor. Isso é um verdadeiro milagre. Se a gente pensar na instituição espírita, que lugar mais abençoado, que lugar onde as pessoas às vezes sobem essas escadas, sobem o elevador, completamente sem esperança, completamente pensando, eu não tenho amigos, eu perdi meu trabalho, eu estou ficando doente, eu tenho uma doença incurável. Mas chega aqui dentro de uma casa espírita e encontra pessoas que falam, eu também não tenho amigo, vamos ser amigo? Eu pensava que minha doença não era curável, mas se ela não for curável no físico, pode ficar tranquilo que a gente se encontra de novo. Esses milagres são realmente o que a gente tem que falar. Eu prefiro viver com essa vontade de ser parte do milagre. Nietzsche, o aparente ateu, que na nossa visão ele era um ateu, filósofo, Friedrich Nietzsche, ele diz assim, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Uma das minhas frases favoritas do mundo é essa. Porque quando a gente não entende algo, a gente julga aquele algo. Quando eu vejo uma pessoa com raiva, uma pessoa gritando, uma pessoa sendo sem educação, eu julgo que ela é uma pessoa má. Mas eu não estou escutando a música dos seus sentimentos, da dor que essa pessoa está passando, do desconhecimento da lei de Deus que está dentro ainda dela. E quando eu paro de julgar, eu começo a escutar a música. Todo mundo tem a sua própria música. Todo mundo está querendo um milagre em sua vida. E a gente esquece que os milagres somos nós que fazemos. Eu gosto muito e concordo nesse slide final com Albert Einstein, quando ele diz assim, há 2 maneiras de ver a vida. Uma é achar que nada que nos rodeia é um milagre. A outra é achar que tudo que nos rodeia é um milagre. Eu prefiro viver com a segunda. Espero que vocês tenham tido um pouquinho de conhecimento sobre esse milagre miraculoso, que é a nossa vida, a nossa vivência, o amor, que de acordo com a lei de Deus é o puro Deus. Obrigada a todos.